Olá. Existe um entendimento no meio cristão evangélico de que quando o crente morre salvo, ele vai para o seio de Abraão ou para o paraíso. Qual é a base bíblica para falar sobre isso? Que quando a pessoa morre, vai direto para o seio de Abraão. Será que é aquela parábola que Jesus contou de rico e Lázaro? Será que essa é a base bíblica para afirmar que quando alguém morre salvo, vai para o seio de Abraão? Como entender esse texto que é tão comum, tão pregado no meio evangélico? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e, como sempre, é muito bom receber ou ter você como telespectador. E ainda mais, é você quem faz o programa acontecer, como a gente sempre fala aqui, né? Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e as suas respostas são baseadas na palavra de Deus. E quem está na mira da verdade para responder baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. E agradecido ao nosso telespectador, né, por acompanhar o nosso programa. E pedimos que você envie as suas perguntas, né, bíblicas para juntos vermos o que a Bíblia, o que as Escrituras têm a nos dizer sobre aquilo que você precisa saber, sobre o seu problema, não importa o que seja, estamos aqui para lhe ajudar. Tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a você. Muito bem, a gente quer começar, eu quero começar aqui mandando um abraço todo especial para uma cidade muito bonita, eu não conhecia, professor Leandro e eu estivemos em Teresina, no Piauí, juntamente com o pastor Antônio Tostes, Dilce e Débora, nós estivemos lá para inaugurar a TV aberta lá, 39.1 em Teresina. Se você está em Teresina, nos assistindo aí pela Novo Tempo, sinta-se abraçado. Foi muito bom estarmos esse final de semana aí com vocês, participando dessa festa bonita, né, professor? Onde tivemos a chance de ver os nossos irmãos ali reunidos, né? Os irmãos todos empolgados, né, com a TV, e a TV é uma bênção. Onde quer que tenha uma TV Novo Tempo, é uma bênção para a cidade, para a sociedade. É porque a grade de programação atende a todas as necessidades do ser humano, físico, mental, espiritual e social. É isso mesmo. Então, um abraço todo especial para nossa Teresina no Piauí, viu? E olha, a gente não pode também deixar de dizer sobre o Anjo da Esperança, né? O nosso projeto aqui da Novo Tempo que faz com que a gente consiga chegar mais longe nessas novas capitais, né, chegar com o nosso sinal através das parabólicas, através das TVs por assinatura. O projeto Anjo da Esperança tem a oportunidade de atender esses telespectadores que nos acompanham, oferecendo cursos bíblicos gratuitos. Então, a gente não pode deixar de dizer para você que se você ainda não é um Anjo da Esperança, se você gosta da Novo Tempo, seja um Anjo da Esperança, participe, se envolva e faça com que essa missão de levar a esperança continue firme. Você acompanhou ainda há pouco o programa, antes de começar aqui o Na Mira, mas a gente reforça aqui porque todos nós aqui somos Anjos da Esperança e a gente percebe que esse projeto tem feito com que a Novo Tempo chegue muito mais longe. Seja um anjo. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa, essa pergunta até chegou aqui pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Irã Caçumba, e a pergunta dele é sobre essa dúvida, né, sobre o seio de Abraão, que muitos evangélicos dizem que quando o cristão, o crente morre salvo, ele vai para o seio de Abraão. E ele perguntou assim: a paz do Senhor, meu nome é Irã, desde que me converti, aprendi que quando a pessoa evangélica morre, vai para o seio de Abraão. Será que isso é verdade?
ou quando um crente salvo morre, ele está dormindo. Mas, neste caso, é um dormindo consciente para com Deus? Então, olha aí, tem duas perguntas, né? Tem essa questão do seio de Abraão, professor, e a ideia dele, tá bom, se não vai para o seio de Abraão, se realmente está dormindo, como nós falamos aqui no programa sempre, esse sono da morte, ela é consciente para com Deus? O espírito fica com Deus? Como é que é isso aí? O que você pode dizer para a gente sobre essa questão, professor? Bom, primeiramente, a expressão, não é, seio de Abraão, é mencionada na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31. E mais especificamente no verso 22 é dito assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O seio de Abraão equivaleria aqui ao paraíso, né? Então, por causa dessa história que Jesus contou, muitos cristãos sinceros creem, né, que o ser humano, ao morrer, né, o seu espírito, a sua alma vai para o seio de Abraão. Outros creem que seria o paraíso, e já outros creem que o espírito, né, fica num lugar intermediário entre o céu e a terra, aguardando o dia da ressurreição. Porém, não tem base bíblica, né, para nenhuma dessas crenças. Por exemplo, você tem que entender que no relato do rico e Lázaro, né, Jesus, na verdade, está contando uma parábola, né? Uma parábola é uma narração fictícia cujos detalhes têm o propósito não de nos dar doutrinas, mas destacar o ensinamento principal da parábola. Se nós interpretarmos todos os detalhes da parábola e não nos determos na lição principal, nós vamos ter problemas interpretativos, porque não é desta forma que interpretamos a parábola, analisando cada detalhezinho e dando um significado a ele. Por exemplo, no verso 23, quando fala do rico, né, que está no inferno, diz assim, ó, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a Abraão, lá no paraíso. Então, se você entender a expressão seio de Abraão como uma referência real ao paraíso onde se encontram as almas dos mortos justos, você vai ter que crer também que o céu e o inferno são vizinhos. Porque o indivíduo que estava no céu pôde ver, que estava no inferno, pôde ver quem estava no céu. E aí imagine como será a vida dos justos, todos os dias tendo que contemplar os ímpios serem atormentados, e ainda mais aqueles familiares, parentes que não forem salvos. Então você não pode tirar conclusões de uma parábola. A parábola, com os detalhes, são apenas o pano de fundo para ilustrar a lição principal, que neste caso, a lição principal é: se alguém quiser obter a salvação, tem que ser nesta vida e tem que aceitar os ensinos da lei de Moisés e dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Então essa lição é bem clara nos versos 27 a 31. Agora, quanto à inconsciência na morte, vários textos bíblicos ensinam que a morte é um sono sem sonhos, ou seja, a morte é um momento em que a pessoa está dormindo até o dia da ressurreição do corpo. Então, não é um sono consciente, como se o morto estivesse sonhando na presença de Deus, não. Vamos ver aqui brevemente alguns textos. O primeiro, Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz, ou seja, está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então o que nós aprendemos aqui? Que na morte a pessoa não sente amor. Se estivesse num lugar intermediário ou no paraíso,
ela sentiria amor. Não tem como não sentir amor num lugar assim, né? Diz aqui que também não sente ódio nem inveja, ou seja, ela não está no inferno. Se ela estivesse no inferno, claro que ela ia sentir ódio por estar no inferno. Até mesmo porque a Bíblia ensina que o lago de fogo, né, que muitos preferem chamar de inferno, ele não existe hoje, ele existirá no futuro, de acordo com Apocalipse 20, versos 1 a 10. Então veja, se a pessoa não tem esses sentimentos, é óbvio que ela está em total inconsciência. E aí o verso continua, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, os mortos também não podem se comunicar com os vivos. Eles não podem estar relacionados a assuntos terrestres. Isso é o que ensina a Bíblia. E aí por isso que vem o conselho no verso 10, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então este além, né, que é a sepultura, a morte, não há conhecimento, não há sabedoria, não há obra, não há projeto, ou seja, a pessoa está em total inconsciência. E para finalizar, alguns alegam o seguinte, não, a revelação bíblica sobre o que acontece depois da morte foi progressiva. Já no Novo Testamento, né, se defende que a morte é um estado de consciência. Eu sei quais textos são usados, eu não vou me deter neles agora, mas eu quero mostrar para você que o Novo Testamento não perdeu essa noção de que a morte é um sono, tá? Então veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo diz assim, no versículo 18, ó. E ainda mais, se não existir ressurreição, não é isso que está sendo argumentado no contexto, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, os cristãos, de acordo com o texto, dormem em Cristo. E mais para frente, no versículo 23, é dito o seguinte, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, a ressurreição, os mortos voltarão à consciência, despertarão do seu sono quando Cristo voltar e ressuscitar a todos. Então, a doutrina da ressurreição do corpo, ela perde a sua significância quando nós enfatizamos uma recompensa ou uma punição imediata logo após a morte. Quando nós estudamos profundamente a doutrina da ressurreição do corpo, nós vemos que Deus nunca levou e nunca vai levar para o céu espíritos desencarnados. Deus vai levar corpos glorificados. Isto é claro no caso de Enoque, que foi levado com o corpo para o céu, de acordo com Gênesis 5:24. Elias foi levado com o corpo para o céu em vida, de acordo com 2 Reis capítulo 2. E Moisés foi ressuscitado para poder ir para o céu, de acordo com Judas 1:9 e Mateus 17, 1-9. Então, se não há pessoas desencarnadas no céu e nenhum lugar intermediário, a Bíblia não prega a existência disso, é óbvio que a morte é um estado de inconsciência até o dia em que Cristo vai voltar e ressuscitar as pessoas. Muito bem. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora no meu aparelho. Você pode também usar as redes sociais no Facebook, namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade. E ainda você tem o nosso blog, né? Onde você pode participar também, mandando sua pergunta, novotempo.com/namiradaverdade. A próxima pergunta chegou pelo SMS. Quem manda é o Fernando Caldeira. Ele é de Araraquara. Ele diz, sou católico, mas assisto sempre o programa Na Mira da Verdade. Parabéns. A minha pergunta é, professor, em Gênesis, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
Mas se Deus é espírito, isso quer dizer que o espírito tem a semelhança do ser humano ou a semelhança de Deus? O espírito do homem que tem a semelhança de Deus ou o espírito que tem a semelhança com o ser humano? Olha a questão dele, bem interessante, professor. Se Deus cria o homem e diz assim, vamos fazer a imagem e semelhança de Deus, né? Agora, se Deus é espírito, nós sabemos que ele é espírito, que imagem é essa então? É a imagem do espírito? Como é que é isso? Veja, primeiramente o texto não diz que nós somos criados iguais a Deus, né? O texto de Gênesis 1, 26 e 27 diz a imagem e semelhança. Semelhança, parecido. Parecido não é igual. Segundo ponto, quando em Gênesis 4, 23 e 24, João 4, né? 23 e 24 diz que Deus é espírito, a ênfase não é no aspecto físico de Deus. A ênfase é na natureza espiritual de Deus. Deus é um ser de natureza espiritual. Não quer dizer que Deus é uma espécie de uma fumaça, né? Que quando você chegar no céu e tentar abraçá-lo, teus braços vão passar do outro lado dele. Não é isso. Tá? Lógico, nós não temos como saber como é plenamente Deus. Nós não temos... a nossa natureza pecaminosa não nos permite vermos a Deus e continuarmos vivos. Quando formos glorificados, ali como ensina 1 Coríntios 15 e Filipenses 3, 20 e 21, nós poderemos ver Deus face a face, como diz Apocalipse 22, 4. Então, se vamos ver Deus face a face, ele não é uma coisa nebulosa ou uma forma de energia, ele é um ser pessoal. Óbvio, Deus não é de carne e osso como um ser humano, mas nós não temos como saber nada além disso. Ou seja, ele é um ser pessoal, vamos poder vê-lo, e ali em Gênesis 3 é dito que Deus todas as tardinhas, verso 8, ele passeava pelo jardim do Éden, né, para conversar com Adão e Eva. Então não vemos um Deus impessoal na Bíblia. Então lembre-se, quando fala que Deus é espírito, não é uma referência ao aspecto físico de Deus, é uma referência à natureza espiritual de Deus. Ok, muito bem. Olha só a outra pergunta agora pelo Instagram. Você pode mandar sua pergunta também pelo Instagram, @namira-da-verdade. A Lourdes, ela é de Itapema, Santa Catarina, ela pergunta o seguinte, tem como me mostrar na Bíblia por que não acreditar no Evangelho Espírita? Pois só fala de bondade, de esperança, solidariedade. Por que não acreditar, então, no Evangelho Espírita, professor? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Veja, a Bíblia não é contra, né, quando um irmão espírita fala de bondade, solidariedade, caridade, pelo contrário, né? Isso faz parte dos ensinos bíblicos de Jesus e essas coisas estão presentes, né, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, escrito por Allan Kardec. Só que nem tudo aquilo que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo está correto pelo fato de falar em amor, caridade e tudo mais. Nós não podemos julgar uma doutrina como verdadeira ou falsa apenas porque tem amor e caridade. Porque 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz que o diabo pode se disfarçar em anjo de luz. Então nós avaliamos uma doutrina pelo seu todo, tá? Então, óbvio, caridade, bondade, benevolência, isso é bíblico. Isto está correto, nossos irmãos espíritas fazerem isso. E eles se constituem grandes exemplos, né, de pessoas caridosas. Independente da motivação que está por trás, eles agem, eles fazem. E Deus fica feliz com isso. Agora, a crença na comunicação com os mortos, biblicamente, ela é abominável para Deus. Então, nós não podemos aceitar uma crença errada em nome da caridade e da bondade. Nós vamos aceitar aquilo que é certo. Caridade, bondade e benevolência. Comunicação com os mortos, nós vamos tirar fora das nossas vidas, porque Deus abomina isso. E eu vou lhe explicar o porquê. Por exemplo, em Levítico,
30 segundos, professor. Quanto? 30. Segundos? É. Então eu vou ler um texto e depois eu leio outro texto após o intervalo. Levítico 19, 31, ó. Não vos voltareis para os necromantes. O que é o necromante? É quem pratica necromancia, né? Conversar com mortos, ou seja, é espiritismo. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se a Bíblia diz que a prática da necromancia ou da consulta a mortos contamina a pessoa espiritualmente, é óbvio que ela não pode ter origem em Deus. A prática da comunicação com os mortos. Então, depois do intervalo, nós vamos ver mais um texto ou outro e descobrirmos a origem. Quem são esses espíritos que se comunicam por meio dos médiuns? Vamos, depois do intervalo, respondermos esta pergunta. Não sai daí não, a gente volta já já. Bom, vamos continuar aqui a nossa resposta sobre o espiritismo. Nós vimos em Levítico 19, 31, que Deus diz que quem procura a necromancia se contamina espiritualmente. Então, esse é um texto muito forte para considerarmos. E um outro texto, que eu vou ler para você, está... eu acho que é... Vamos ver se é 2 Reis, capítulo 21. Sim, 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. E falando aqui do rei Manassés, né, as práticas que ele fez, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Então, entre as coisas consideradas más e que provocam o Senhor a ira, está o consultar médiuns. Então, a Bíblia não apoia o espiritismo. Deus ama o irmão espírita. Deus fica muito contente e feliz com as coisas maravilhosas que os nossos irmãos espíritas fazem. Mas a doutrina da consulta aos mortos ou da reencarnação são doutrinas que contradizem totalmente a doutrina da ressurreição do corpo. E por que contamina consultar espíritos, se esses espíritos fossem realmente as pessoas que morreram? A resposta é simples. Existem só 2 grupos antagônicos no universo: Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. De acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, esses seres espirituais se encontram aqui na Terra. São estes seres espirituais que se disfarçam, que personificam os mortos e falam através dos médiuns. São esses seres demoníacos que fazem isso, de acordo com a Bíblia. Então, há coisa boa no espiritismo, óbvio, mas as coisas boas não justificam as doutrinas erradas. E a necromancia, a consulta a mortos, é uma doutrina errada de acordo com a Bíblia. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui agora no nosso Facebook, professor. Quem mandou foi o Robson Monteiro. Olha, pessoal do Facebook, eu acho que hoje deu um probleminha aí. Nós não estamos conseguindo transmitir pelo Facebook, tá? Mas acompanhe aqui pela TV, pode mandar suas perguntas pelo Facebook naquele videozinho que eu postei antes do programa, tá bom? Que ela chega aqui para mim. A pergunta do Robson Monteiro é a seguinte. Sou de Barra Velha, Santa Catarina. Me tire uma dúvida. Em Gênesis 1:26 está no plural, certo? Por que alguns dizem que o Criador estava falando com a terra? Qual a base eles usam para essa afirmação? E aí, professor? Essa base, obviamente, não tem nada de bíblica. Isso é uma crença rabínica, né, de algum rabino judeu
e que não é aceita, obviamente, pela grande maioria dos judeus. Imagine, né, a terra ter um poder imanente nela para ela criar algo com Deus. Isso é um absurdo, né? Isso é uma espécie de panteísmo, isso é uma heresia. Vamos ver, biblicamente, quem estava aqui envolvido nesse diálogo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está tendo um diálogo com outro ser pessoal. Ele não diz aqui, ó, também disse Deus à terra. Isso é um absurdo, enxergar a palavra terra aqui, ela não existe. Então diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando vamos ao texto bíblico, nós já percebemos quais seres pessoais estavam envolvidos nesse diálogo. Primeiro texto, Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, a terra não tinha vida ainda para que ela pudesse criar algo com Deus. Coisa ridícula. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui, quando o planeta estava nesse estado caótico, o Espírito Santo sobrevoava o planeta para proteger e criar a vida que viria a existir ali. Então, nesse façamos, primeiramente, vemos aqui a presença do Espírito. Agora, quando você vai para João 1, 1 a 3, você vê que Jesus Cristo foi quem também, e mais diretamente, dialogou com o Pai aqui. Tá? João 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo. Jesus era o agente ativo da criação, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, incluindo a terra, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então não há dúvidas que o diálogo em Gênesis 1, 26 e 27 é entre as três pessoas da Trindade. Tá? Deus nunca dialogou com a terra, Deus nunca apresentou na Bíblia qualquer hipótese de a terra ter um poder dentro dela capaz de criar algo com Deus. Longe de a terra criar, ela foi criada por Deus desde as suas bases. Então esta afirmação rabínica, obviamente, não tem nenhuma base bíblica. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou foi o Alexandre, ele é lá de Goiás. Eu já abri o texto aqui, a questão é a seguinte, ele diz o seguinte, professor, por favor, nos explique melhor em detalhes, segundo a Tessalonicenses 2:8 com Apocalipse 16:21. Sei que a Bíblia nunca se contradiz, mas afinal, todos os ímpios morrerão pelo resplendor da glória de Cristo? Ou haverá pessoas vivas ainda na terra quando houver os eventos por ocasião da sétima taça? Vamos ler aqui então para contextualizar, 2 Tessalonicenses 2:8, professor, que diz o seguinte, então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. E quando a gente vai lá em Apocalipse 16:21, diz o seguinte, chuvas de pedras caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos e as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuva de pedras, pois ela era terrível. Ué, qual que é a relação que ele está fazendo aqui, professor? Essa relação, na verdade, não existe. Essa relação de 2 Tessalonicenses 2:8 com Apocalipse 16:20 não existe. Por quê? Porque as pragas, as 7 pragas, elas serão 7 juízos de Deus sobre os ímpios, tá? E elas vão ocorrer antes da volta de Jesus. Então, se elas ocorrem antes da volta de Jesus, é óbvio que quando Cristo voltar, após as pragas, após esses juízos derramados, os ímpios serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo. As pragas são o início do juízo sobre eles. Não é?
E você vê aqui na sequência, depois que Apocalipse 15:16 menciona as pragas, menciona a destruição, né, da grande Babilônia, ou seja, toda a confusão religiosa que ensinou ao contrário do que Deus queria. Você vê no capítulo 19, do versos 11 até o 21, a volta de Cristo. Então veja, não é uma contradição. E os ímpios aí na morte de Cristo, então, é que irão morrer. É só na volta de Cristo que vão morrer. As pragas não servem para matar os ímpios. As pragas servem para castigá-los vivos. Mas poderão morrer também com as pragas ali, né? Na Bíblia não indica. A Bíblia não indica. A Bíblia indica que as pragas vão castigar os ímpios, tanto que vão blasfemar contra Deus, né? Estando vivos. Agora, a morte mesmo dos ímpios é pelo resplendor da volta de Cristo. Então, o irmão não precisa relacionar os dois textos, porque eles não têm uma contradição. Um fala de um momento e outro fala de outro momento. Muito bem, muito bem. Agora aqui no nosso Facebook, mais uma perguntinha. Dalissandra é o nome da pessoa que mandou. Ela sou da Carisma. Eu não sei se é Carisma mesmo, é uma igreja ou é carismática. Ela só colocou assim, boa noite, sou da Carisma. Já perguntei inúmeras vezes, quem sabe desta vez consiga a resposta. Sua pergunta foi pescada, minha irmã. A pergunta da Dalissandra é a seguinte: o que a Bíblia fala sobre a cremação? É permitido ou não, após a morte, ser cremado? Lissandra, a Bíblia, usualmente, a Bíblia usa, né, na maioria das vezes, ocorre o sepultamento dos mortos. Mas a Bíblia não condena a cremação. Nós vemos até um exemplo em que ocorreu uma espécie de cremação. E se isso fosse errado ou simplesmente pagão, Deus teria condenado e nos informado a respeito na Bíblia. Isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 31, a partir do versículo 11 ao 13. Diz o texto: Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Você vê aqui que houve uma cremação, não total, né, porque os ossos não queimaram, e depois foram enterrados apenas os ossos. A cremação é apenas um aceleramento de algo que vai acontecer, que será a decomposição do corpo. A cremação, né, acelera, diríamos assim, o processo. E para Deus não faz diferença nenhuma. A dor e a tristeza que Deus sente é quando um filho dele morre. Agora, se vai ser cremado ou sepultado diretamente, isso para Deus é indiferente. E na ressurreição, o que isso afeta? Nada. Né? Nós não vamos ser refeitos do pó da terra, como a Bíblia ensina. Então, cada família é livre para escolher a forma como vai despedir-se do seu ente querido, seja por um sepultamento apenas, ou seja pela cremação. Isso é uma questão que a Bíblia não interfere, né? E que, obviamente, Deus entende e respeita a dor e o desejo de cada família. Muito bem, eu quero aproveitar e apresentar para você um curso bíblico que nós apresentamos, que nós indicamos aqui no Na Mira da Verdade. Esse curso bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Se você quer ter esse curso bíblico aí na sua casa, hoje mesmo, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver lá a capa dessa revista, você vai clicar em cima dela e já vai ser direcionado para um cadastro. E você vai cadastrar e ela vai chegar direitinho na sua casa aí. Por exemplo, nós estamos falando aqui sobre a morte. Uma das lições fala exatamente sobre isso, falando sobre a morte
brincando com a morte. O que será que como é que nós devemos compreender o estado da morte? Então, esse curso bíblico, além dessa lição, tem mais 15 lições, vai te dar um vislumbre de muitos assuntos relacionados com o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Se você quer aprender um pouco mais sobre o tempo do fim, estude com a gente. Peça agora mesmo, é gratuito, você não paga nada, nem o envio, e ela vai chegar na sua casa direitinho. Verdades para o Tempo do Fim é o curso bíblico aqui do Na Mira da Verdade, que a gente oferece gratuitamente para você. Peça agora mesmo, tá bom? Olha, nós temos que ir para o intervalo, mas antes do intervalo, eu queria mostrar para você a próxima pergunta que estará após o intervalo. Quem mandou foi o Tiago, ele é lá de Joinville, e ele diz que gosta demais do programa, aprende muito com a gente. E ele fala ou pergunta o seguinte, professor: eu queria saber o porquê a ideia da transubstanciação do corpo e sangue de Cristo é errada. Então, essa questão você vai ver daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe aí mandando a sua pergunta para a gente através do nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt, o nosso Instagram é @namiradaverdade e ainda tem o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Uma pergunta que ficou em aberto aí então, professor, é o seguinte, a pergunta do Tiago, lá de Joinville. Eu queria saber por que a ideia da transubstanciação do corpo e sangue de Cristo é errada. Obrigado e glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado, meu irmão. Obrigado por acompanhar o programa. Professor, explica pra gente aí o que é a transubstanciação, para o pessoal que ainda não conhece. E isso aí é errado? Como é que é? Veja, a transubstanciação é uma crença, né, da Igreja Católica de que o sacerdote, durante a missa, ele pode transformar a hóstia no corpo literal de Cristo e o vinho no sangue literal de Cristo. Literal? Literal. E aí, uma das bases para esta crença está aqui em João 6, né? Vou ler aqui o verso 53 que diz: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, teólogos católicos interpretam isto de forma literal. Porém, não é este o propósito de Cristo, por alguns motivos. Primeiro, porque comer e beber da carne e do sangue de Cristo significa aceitar a Cristo como Salvador e viver numa íntima união com Ele, através da fé e por meio do Espírito Santo. Quando você lê todo João 6, você vê isso. Cristo está pedindo para que as pessoas, por meio da fé, e obviamente com a ajuda do Espírito, tenham uma união inseparável com Jesus. Se nós tivéssemos de literalizar isso, nós entraríamos em alguns problemas interpretativos. Por exemplo, em João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. Será que ele é uma porta literal? Não. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, quando ele diz que é a porta, ele está dizendo que ele é o caminho, a salvação. Ele não está dizendo que é uma porta. Quando ele diz que é o pão que desceu do céu em João 6, e que devemos comer da sua carne ou do seu sangue, ele está dizendo que ele é o pão da vida, e que se nós vivermos numa união íntima com ele, pela fé e pelo Espírito, nós vamos ter a vida eterna. Outra coisa, na Bíblia, há uma proibição de comer sangue de animais. Agora imagine comer sangue de um ser humano.
ou de um ser divino humano, no caso de Jesus. Aqui em Levítico 17, por exemplo, você pode ver assim, ó, verso 10, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então o israelita era proibido de comer sangue de animais, lógico, também por questões de saúde, mas especialmente porque o sangue da vítima deveria ser derramado no lugar do sangue do pecador. Então, se Deus não autoriza usar sangue de animais por causa disso, jamais ele autorizaria bebermos o sangue de Jesus. Isso seria um canibalismo. E a Bíblia não apoia nem o uso do sangue de animais na alimentação, quanto mais o canibalismo. Então, a transubstanciação nos leva ao canibalismo. E, obviamente, não podemos aceitar essa doutrina. Os emblemas, o pão e o suco da uva representam o corpo e o sangue de Cristo, mas não podem ser eles de forma literal. E outra coisa, a Bíblia não deu poder a nenhum ser humano de transformar uma hóstia e um suco da uva no sangue e no corpo de Cristo. Se a pessoa tivesse um poder desses, a pessoa poderia curar as pessoas de qualquer doença que existe no mundo, mas não é essa a realidade. Muito bem, professor. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui no SMS de um pai e uma mãe que estão desesperados e eu vou colocar na Milha da Verdade. Diz o seguinte: me ajudem em nome de Jesus Cristo, por gentileza. Sou Marcos e tenho uma filha que se declarou ser satanista e ela está lendo livros satânicos. Como devo agir nessa situação, já que ela é minha filha? Devo me afastar? Proibir o acesso dela à minha casa? Como devo ajudá-la? Veja, meu irmão, primeiramente, você tem que fazer uma avaliação de como está a relação sua e da esposa com a filha. Por quê? Normalmente, quando um filho toma uma decisão drástica, ou quando um filho quer fazer algo, que contrarie totalmente aquilo que os pais creem e ensinaram, este filho, mais do que convicção doutrinária ou religiosa, ele está querendo chamar a sua atenção. Tá? Então você tem que ver se não está havendo alguma falha na relação entre vocês. Tá? E se houve esta falha, se você detectar isso, ou se você estiver com dificuldade de detectar isso, é obrigatório que você, a esposa e a filha façam uma terapia familiar. Ela quer chamar a atenção para alguma coisa. É isso que ela quer fazer. E óbvio, com carinho e com respeito, você tem que explicar para ela. Pessoas que fizeram um pacto com o diabo tiveram muitas dificuldades depois em sair. Eu conheci um caso de uma pessoa que fez um pacto com o diabo, ela aceitou a Jesus, só que o diabo continuou aparecendo para ela, reclamando dela de que ela pertencia a ele. Então, depois, com o tempo, o diabo não apareceu mais para essa pessoa. Mas veja, é um negócio muito difícil e totalmente desconfortável. Essa pessoa acordava e o diabo do lado dela na cama. Então você tem que advertir tua filha: olha, tu está seguindo por um caminho que Deus poderá te libertar, mas você vai passar trabalho por isso, você vai ter consequências. Esse é o segundo ponto. Primeiro, veja como está esta relação e veja para que a filha quer chamar a atenção de vocês. Alguma coisa está clamando no interior dela por esta atenção e tem que descobrir o que é. E tem que fazer terapia familiar muitas vezes. Mas comece por meio de uma conversa franca. Segundo, fale para ela das consequências de se fazer um pacto com o diabo, que são terríveis. E terceiro, você tem sim, como pai e como mãe, o dever
de impor limites à sua filha. Ela tem que conhecer limites. Um filho que não tem limites, ele não tem a certeza que os pais o amam. Sabia disso? Quando os pais impõem limites, é que os filhos entendem que os pais o amam, porque eles vão entendendo no processo de amadurecimento, né, que os limites são para protegê-los. Então, o que você vai fazer? Além de conversar com respeito, você vai dizer, olha, aqui dentro de casa esses livros estão proibidos, não a sua filha. Você vai mandar a filha embora, aí que você está entregando ela mesmo para o diabo. Não, ela fica e esses livros você queima tudo. E diz para ela, leia livros de qualidade. Você não tem nada a ganhar com isso, o seu futuro não será mais iluminado, você não será mais feliz por isso. Então, filha, fala para nós o que está acontecendo, o que o pai e a mãe erraram com você. Então tem que ter uma conversa franca e colocar os limites. Livros de satanismo, queima-se tudo e não deixa entrar dentro de casa. Muito bem, professor, muito bem. Bom, mas agora nós temos uma pergunta por vídeo. Você tem uma forma de mandar a sua pergunta pelo vídeo, pelo WhatsApp. É a única maneira que você pode usar o WhatsApp aqui na Mira da Verdade. O nosso número é 12, WhatsApp, tá? 12 98283 0099. Lá você manda a sua pergunta pelo vídeo, faz um videozinho assim, manda pra gente, como essa que você vai ver agora. Boa noite. Meu nome é Elias, sou membro da Igreja Batista do bairro PTB, Betim, Minas Gerais. Gostaria de saber como temos a certeza de que o sábado, esse nosso sábado, que é após a sexta, se ele realmente foi o último dia da criação em que Deus descansou. Como ter certeza disso? Ele estava ouvindo você lá no fundo, você viu, né? Estava assistindo o programa e fazendo a pergunta pra gente aí. Que bom. Irmão Elias, tem como nós sabermos que o sábado não se perdeu no tempo, tanto através da Bíblia quanto através dos registros que existem feitos pela astronomia, né? Então, por exemplo, vamos começar pela segunda parte. Os astrônomos, eles têm o registro de todos os calendários, de todas as mudanças ou alterações que foram feitas. E todos sabem que o ciclo semanal nunca foi interrompido. Por exemplo, uma mudança das mais significativas no calendário ocorreu em outubro de 1582. Tá? Eu não estou lembrado agora, eu acho que é o Papa Gregório I, se eu não estou enganado. Ele pediu para alguém realizar um estudo e essa pessoa descobriu que estavam ali faltando uns 10, 11 dias no calendário. Só que o acréscimo desses 10 ou 11 dias não mudou em nada os dias da semana. Por exemplo, digamos que a sexta-feira fosse dia 4, né? Sábado deveria ser dia 5. Então, ao invés de ser dia 5, botaram 15, um exemplo. Mas o dia seguinte continuou sendo sábado. E depois o outro continuou sendo domingo. Então, essa é uma das mudanças mais significativas no calendário. Mas os dias da semana permaneceram os mesmos. Então, não há nenhum registro por parte da astronomia ou um registro histórico que comprove que a semana se perdeu no tempo. Isso não existe. Outro detalhe, irmão, seria um erro, um descuido da parte de Deus abençoar e santificar um dia e depois Deus permitir que esse dia abençoado e santificado se perdesse no tempo. Deus não iria ter um descuido desses. Na verdade, ele não tem nenhum tipo de descuido. Ele é perfeito. E em Gênesis 2, 2 e 3 lemos: E terminou Deus no dia 7º a obra que fizera. E descansou Deus no dia 7º de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o dia de sábado, o dia 7º, e o santificou, porque nele repousou de toda a obra que como Criador fizera. Então o fato de Deus abençoar e santificar esse dia, jamais
daria-nos a possibilidade de imaginarmos que Deus teria algum descuido em permitir que esse dia abençoado e santificado se perdesse no tempo. Outro detalhe, alguns milênios depois, em Êxodo 16, Deus pede para o povo de Israel guardar o sábado. Em Êxodo 20, versos 8 a 11, tem uma expressão no verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, até aquele momento, o sábado não tinha se perdido no tempo, senão Deus não pediria para se lembrar, não é? E, como este mandamento está no decálogo, ele faz parte do aspecto moral da lei. Então, esse lembra-te é para toda a humanidade. E Deus não poderia pedir para todos lembrarem se o sábado se perdesse no tempo. Ok? Então, estas e muitas outras razões, você pode ver Jesus guardando o sábado em Lucas 4,16, os apóstolos décadas depois da cruz, em Atos 16,13, Atos 17,2, e lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7, há um convite para que nos últimos dias adoremos ao Criador no sábado. Então, o sábado não se perdeu no tempo e nunca se perderá, porque quem o abençoou e santificou é perfeito o suficiente para manter a semana intacta. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor. Certamente, Tito. Um abraço, Deus te abençoe, telespectador e telespectadora. E não se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Aqui você sabe, suas perguntas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.